Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa quarta e última parte dos nossos estudos sobre mudanças de fase. Nessa quarta e última parte nós vamos estudar as curvas de aquecimento e resfriamento de uma determinada substância em processo de mudança de fase. Ou seja, aquilo que nós estudamos anteriormente na videoaula 3, onde nós falamos sobre o calor sensível e o calor latente, nós vamos ver esse calor sensível e o calor latente sendo aplicados agora num diagrama que nós chamamos de curvas de aquecimento ou de resfriamento. Belezinha? Então vamos lá. Pessoal, para a gente então finalizar todos esses nossos estudos a respeito das mudanças de fase da matéria, eu quero falar com vocês, como eu falei anteriormente, sobre as curvas de mudança de fase. Eu quero mostrar para vocês como que funciona uma curva de aquecimento e uma curva de resfriamento de uma determinada substância, levando ela, por exemplo, numa curva de aquecimento da fase sólida até a fase gasosa. Beleza? Olha aqui para vocês verem, tá? Eu vou considerar especificamente uma substância que esteja inicialmente na fase sólida, tá? E eu vou levar em consideração que essa substância está recebendo calor de uma potência térmica constante. Tá? Então, ou seja, eu tenho uma determinada fonte de calor, essa fonte de calor está fornecendo calor constantemente para essa substância, ou seja, não está nem aumentando e nem diminuindo. Como que vai ficar a curva de aquecimento dessa substância? Veja bem, aqui eu tenho um gráfico da temperatura em função da quantidade de calor. Tá? Inicialmente aqui no ponto A, eu tenho a minha substância na fase sólida. Então o que vai acontecer? Eu vou fornecer calor para essa substância. Quando eu forneço calor para essa substância, o que vai acontecer? Inicialmente, a temperatura dela vai aumentar, beleza? Então a temperatura dela vai aumentar até atingir o ponto B. Então, de A até B, a quantidade de calor que essa substância está recebendo é uma quantidade de calor que nós chamamos de quantidade de calor sensível, beleza? A partir do momento que ela atingiu a temperatura de fusão, ou seja, que é a passagem da fase sólida para a fase líquida, o que vai acontecer? Ela vai iniciar o processo de mudança de fase. Durante essa mudança de fase, a minha temperatura ela permanece constante. Então é isso que acontece do ponto B até o ponto C. A partir do momento que ela derreteu completamente, ou seja, que ela se fundiu completamente, o que vai acontecer? A temperatura dela vai começar a aumentar. Então, ou seja, de B até C, a quantidade de calor que essa substância recebeu é uma quantidade de calor latente. Beleza? Fundiu completamente. O que vai acontecer se eu continuar fornecendo calor? Como ela fundiu completamente, agora a temperatura dela vai aumentar. Então a temperatura dela vai aumentar até atingir o ponto D. Beleza? Atingiu o ponto D, ela atingiu a temperatura de vaporização. Então o que vai acontecer? A temperatura dela vai permanecer constante durante o processo de vaporização. Então, ou seja, ela vai receber uma quantidade de calor latente de D até E. Vaporizou completamente, o que vai acontecer? Ela já está na fase o quê? Gasosa. Se eu continuar fornecendo calor, o que vai acontecer? A temperatura dela vai voltar a aumentar de E até F. Então aqui, quando eu olho para esse diagrama da temperatura em função da quantidade de calor, o que eu consigo ver? Eu consigo ver uma quantidade de calor sensível sendo fornecida para variar a temperatura nos pontos de A até B, de C até D e de E até F. Beleza? Esses dois patamares, B até C e D até E, significa que esse corpo está mudando de fase. Então esse corpo ele tem o quê? Ele está recebendo uma quantidade de calor latente. Belezinha? Pessoal, para exemplificar e ficar mais fácil vocês compreenderem isso, eu posso fazer uma curva de aquecimento para a água, por exemplo, levando em consideração que essa água está na fase sólida, inicialmente uma temperatura, por exemplo, sei lá, de menos 10 graus Celsius, até atingir uma temperatura, sei lá, de 120 graus Celsius.
Vamos ver o que vai acontecer, como vai ficar essa curva de aquecimento? Presta atenção. Então, olha aqui, eu construí aqui um diagrama da temperatura em função da quantidade de calor. Vou trocar aqui minha caneta, pegar uma caneta vermelha para ficar mais fácil da gente compreender isso. Então, inicialmente, eu tenho a temperatura da água a menos 10 graus Celsius, beleza? O que eu vou fazer então? Eu vou fornecer calor para essa substância. Quando eu forneço calor para essa substância, a primeira coisa que vai acontecer, a temperatura dela vai aumentar. Vai passar de menos 10 a 0. Beleza? Esse ponto aqui, essa linha reta crescente aqui, significa dizer que esse gelo recebeu uma quantidade de calor sensível, ou seja, M vezes C vezes delta θ. Essa quantidade de calor sensível que essa substância, que o gelo recebeu, ela foi responsável por variar a temperatura de menos 10 até 0. Atingiu 0 graus, o que vai acontecer? A água ela vai começar a fundir, ela vai começar a derreter, certo? E durante esse processo de derretimento, a temperatura dela vai permanecer o quê? Constante. E igual a quanto? Igual a 0. Então eu vou ter aqui o meu primeiro patamar. Nesse patamar aqui, o que ela está recebendo? Ela está recebendo uma quantidade de calor latente, que é Q, que é igual a M vezes LF, que é a quantidade de calor latente de fusão. A partir do momento que ela derreteu completamente, o que vai acontecer? A temperatura dela vai voltar a subir, beleza? E ela vai subir até atingir uma temperatura de quanto? De 100 graus Celsius, beleza? Então, ou seja, de 0 a 100 graus Celsius, a quantidade de calor que ela vai receber é uma quantidade de calor sensível, que é MC delta θ. Atingiu a temperatura de 100 graus Celsius, o que vai acontecer? Ela vai começar a vaporizar, ela vai entrar no processo de vaporização. Então, o que vai acontecer? A temperatura vai voltar a permanecer constante e igual a 100 graus Celsius. Então, ou seja, ela vai permanecer constante igual a 100 graus Celsius. Correto? Então, a quantidade de calor que ela está recebendo aqui, durante esse processo de vaporização, é uma quantidade de calor latente, que é calculado pela expressão M vezes LV, que é o calor latente de vaporização. Como eu quero fazer essa água atingir a temperatura de 120 graus Celsius, o que vai acontecer? Eu vou continuar fornecendo calor, então, a partir do momento que ela vaporizou completamente, o que vai acontecer? A temperatura dela vai começar a aumentar de novo, até atingir a temperatura de 120 graus Celsius. E isso significa dizer que ela vai receber uma quantidade de calor sensível. Tá? Isso aqui é, por exemplo, uma curva de aquecimento de água. Então, primeiro ela vai receber uma quantidade de calor sensível, vai atingir 0 graus, vai receber uma quantidade de calor latente. Derreteu completamente, a temperatura vai começar a aumentar, porque ela está na fase líquida. Ela vai aumentar até atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Atingiu a temperatura de 100, o que vai acontecer? Ela vai começar a vaporizar. Então, ela vai permanecer constante em 100, vaporizou completamente, o que vai acontecer? A temperatura vai aumentar. Então, isso é uma curva de aquecimento da água. Belezinha? Pessoal, eu posso ir além? Posso. Além de fazer uma curva de aquecimento, eu posso fazer uma curva de resfriamento, que é quando eu retiro o calor dessa substância. Agora eu vou fazer o processo inverso. Eu vou levar a temperatura de 120 graus Celsius para menos 10. Como que vai ficar essa curva de resfriamento? Acompanhe aqui comigo, ó. Então, ou seja, aqui eu tenho o gráfico da temperatura em função da quantidade de calor. Então, eu tenho aqui inicialmente a minha substância, a água, o vapor de água, a uma temperatura de 120 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resfriar. Se eu vou resfriar, eu vou retirar calor. Então, a temperatura vai diminuir de 120 para 100. Quando ela atingir a temperatura de 100 graus Celsius, o que vai começar a acontecer? Ela vai começar a condensar, a se liquefazer. Então, a temperatura vai permanecer constante.
Então a temperatura permanece constante durante esse processo de mudança de fase. Se condensou completamente, ou seja, passou da fase gasosa para a fase líquida, o que vai acontecer agora? Eu vou continuar retirando calor. Então eu vou retirar calor dessa substância até ela atingir a temperatura de quanto? De 0 graus Celsius. Atingiu a temperatura de 0 graus Celsius, o que vai acontecer? Ela vai continuar, ela vai começar a se solidificar, porque eu estou retirando o calor. Então, durante o processo de solidificação, a temperatura ela vai permanecer constante, beleza? Durante o processo de solidificação, e a partir do momento que ela se solidificou completamente, ou seja, ela virou gelo completamente, a temperatura vai diminuir até atingir a temperatura de quanto? De menos 10 graus Celsius. Beleza? Então, da mesma forma que eu fiz uma curva de aquecimento, aqui eu posso fazer uma curva de resfriamento para a água ou para qualquer outra substância. Belezinha? Pessoal, estou encerrando aqui então os nossos estudos a respeito dos processos de mudança de fase. Espero que tenha ficado claro para todos, né, tudo que foi aqui abordado, desde a nossa primeira videoaula, onde nós tratamos sobre as fases clássicas da matéria, até essa última videoaula, onde nós tratamos sobre as curvas de aquecimento e resfriamento. Nós voltamos numa próxima videoaula de termologia para a gente tratar agora dos diagramas de mudança de fase. Belezinha? Pessoal, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Feels the way I do about you now.